Fala aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos lá. Aconteceu um fato comigo esses dias e eu pensei bastante sobre isso e ao perigo que nós estamos correndo. E muita gente não atenta. Eu fui assinar um documento no serviço, uma folha de ofício, onde todos os funcionários tinham que colocar a data e assinar o nome. Eu era o sétimo, se eu não me engano, o sexto ou o sétimo a estar assinando. E quando eu fui assinar, eu reparei a data. Eu falei, hoje é dia 7, por que estão assinando dia 6? Né? E eu assinei o dia 7, né? 7/9/2022. Sendo que eu olhei para os demais que assinaram, todos tinham errado. Todos tinham assinado dia 6. Por quê? O primeiro errou, ele confundiu a data, ele colocou dia 6/9 e no final ele ainda escreveu 2022. Em vez de abreviar, colocar só 22, ele escreveu 2022. Eu fui ver os outros 6. Os outros 6 estavam igualzinho. Até quase a letra era igual, porque parece que queria até copiar. Colocaram dia 6 e ainda botaram 2022. Eu fiquei pensando, por que eles colocaram errado também? Né? Eu fui o único que fiz diferente, porque eu pensei, porque eu vigiei, porque eu foquei, porque eu prestei atenção. Então, o que a gente percebe? Que as pessoas, principalmente na era da informação, da tecnologia, da informação, onde tem informação para tudo quanto é lado, as pessoas elas não estão atentando, não estão pesquisando, não estão pensando, estão sendo alienadas. Alienada é uma transferência. Por exemplo, o primeiro que errou, ele sem saber, alienou todas as outras 6, porque as outras 6 não pensaram. Então, quando você não pensa, quando você não raciocina, quando você não para pensar no que realmente você quer, no que realmente é o certo, você vai ser alienado. Você automaticamente vai copiar alguém. Então, aqueles 6 funcionários, eles copiaram um erro. Eu estou falando de um erro banal, de um erro que não vai trazer consequência. Mas quantas pessoas têm copiado erros que vai trazer consequência para a vida dela? Elas têm copiado modo de pensar, têm copiado modo de falar, têm copiado maus hábitos, maus costumes. Tem copiado. E ela não tem parado para analisar que isso tem feito mal para ela, para a família dela. Enfim, isso é grave demais, pessoal. Então, a alienação, ela está em todo lugar. Ela está em todo lugar. Ela está no trabalho, aonde as pessoas que estão por cima, né, que são, vamos dizer assim, mais inteligentes, né, elas alienam quem está embaixo. Elas enganam quem está embaixo. Fazem elas fazerem o que elas querem. Dão pouco,
dão bem pouco, mas passa como que se fosse muito. E a pessoa vai ficando alienada ali, ó, em meio à injustiça. Tem isso no âmbito religioso. Enfim, em todos os lugares tem os alienadores. Pessoas com má intenção, onde querem tirar proveito da inocência de alguns, da ignorância e da falta de atenção. Falta de atenção. Você tem que atentar para a sua vida, porque quando você erra, geralmente quem erra não queria errar. Geralmente quem falha não queria falhar, principalmente quando ele não pensa. Geralmente nós erramos porque a gente não pensa, porque a gente não busca conhecimento, porque a gente é ignorante naquele assunto. Então a gente se deixa se levar. A gente sabe que tem alguma coisa errada, a gente sabe que muitas das vezes a gente não sabe o que, mas a gente sabe que tem alguma coisa errada. Então a gente tem que pesquisar, a gente tem que perguntar, a gente tem que questionar, a gente tem que consultar a palavra de Deus, né? A gente tem que saber da verdade, né? A gente tem que buscar a verdade. Então, quando a pessoa ela não busca a verdade, é porque buscar a verdade dá trabalho, questionar dá dor de cabeça, perguntar muitas das vezes dá vergonha. Então, quando a pessoa ela pensa e ela vai sair da alienação, ela vai andar por conta própria e ela vai crescer, então ela vai ter perseguição, ela vai ter oposição. As pessoas vão ficar contra ela e vai querer que ela continue. Por exemplo, esse caso foi um caso inocente, isolado. Um funcionário errou, ele pensou assim, hoje deve ser dia 6, e assinou. E o restante, na inocência, foi alienado sem saber. Entende? E todo mundo foi errando. Agora, tem muita gente maliciosa, tem muita gente pretensiosa, tem muita gente que ela induz as outras pessoas ao erro para se favorecer. E qual é a tendência? Por exemplo, quando os funcionários descobriram que eles assinaram a data errada, quem é que foi o culpado? Não, foi o primeiro que assinou. Ele que errou. A gente só copiou. Mas esquece que quem copia o erro vai também sofrer a consequência do erro. Não importa se o primeiro errou. Todos erraram. É aí que está. As pessoas têm a tendência, por ser mais fácil, por não ter sacrifício, elas se permitem ser alienadas. Elas não querem pensar. Elas não querem questionar. Elas não querem fazer pergunta. Elas não querem saber da verdade. Entende? Porque é mais fácil. Entende? Isso tem muito no trabalho, tem muito na igreja, que a pessoa ela obedece sem pensar, sem consultar a palavra de Deus, né? Sem consultar o Espírito Santo, né? Então ela vai errando, ela vai falhando, mas ela esquece que ela vai colher tudo que ela está plantando. E não adianta responsabilizar o outro. Mas foi fulano que me induziu ao erro. Sim, ele pode ter te induzido ao erro, mas quem errou foi você. Entende? Por que você não pensou? Por que você não perguntou? Por que você não questionou? Por que você não disse não?
Por que você não fez diferente? Por que você não foi ler antes de fazer? Por que você não foi saber? Por que você não foi ter provas e contraprova se aquilo era bom ou ruim, se aquilo era verdade ou mentira? Por que você não foi ver com seus próprios olhos? Por que você confiou no homem? É bíblico. Foi Deus que disse: maldito o homem que confia no outro homem. Por quê? Porque o homem é falho. Então, nós temos que confiar em Deus. Nós temos que confiar na palavra de Deus. Nós temos que confiar no Espírito Santo, né, que habita no homem. Nós temos que confiar até quando o homem mostra ao contrário. Entende? Eu confio em todo mundo. Mas eu provo todo mundo. Não é porque eu confio que eu não vou ter que prestar atenção nas atitudes, no comportamento, no pensamento. Entende? Porque muitas das vezes aquela pessoa que eu confio, se ela não vigiar, se ela não tá atenta, ela vai errar. E se ela errar, e eu confio tanto nela, não estou prestando atenção nela, eu vou errar junto com ela. Então, eu presto atenção. Se a pessoa vai errar, eu dou um toque e falo: opa, tá errado isso aí. Ó, não é assim não, hein? Aí a pessoa: caramba, é mesmo? Então, quando você não é uma pessoa alienada, né, você ajuda o próximo, você alerta, você consegue ver um defeito que talvez ele não está enxergando. Mas o perigo está que quando todo mundo, ou a maioria, está alienado, não pensa, sabe? As pessoas fazem do errado o certo. Elas pegam algo que é errado, faz de certo e vai alienando todo mundo, como se aquilo fosse bom, mas não é. Por quê? É bíblico, pessoal. O salário do pecado é a morte. O salário do erro, da falha, é a morte. É a morte. Não tem como. Então nós não podemos continuar errando no mesmo erro. Temos que prestar atenção. Temos que ficar vigilante. A palavra de Deus diz assim, ó: vigiai e orai. Ela não diz orai e vigiai. As pessoas, elas gostam muito de orar. Elas têm muito costume de orar. Elas se sentem muito bem orando, né? Mas não é a oração que vai tirar a alienação. Tem muita gente que ora, mas é alienada. Alienada. As orações dela não têm resposta, ela não tem resultado, ela vive em uma religiosidade. Ela vive em uma religiosidade, porque ela não pensa por si só. Ela não deixa que o Espírito Santo venha guiá-la, que a verdade venha guiá-la. Você já ouviu aquela frase assim? Tem muito isso com o ser humano. Você sabia? Eu ouvi falar isso, isso e aquilo. Me disseram isso, isso e aquilo. Aí a pessoa ouve aquela informação e ela logo repassa. E ela logo fala para o outro. Principalmente quando é algo ruim. Principalmente quando está falando mal de alguém, né? Mas você ouviu? Ela nem viu. Ela nem teve prova. Ela nem teve uma contraprova. Entende? Ela nem sabe se é verdade ou não, se é um fato ou não, e ela já sai falando para todo mundo. Resumindo, ela mostra quem ela é. Ela é uma pessoa alienada, né? Ela leva e faz tudo que os outros fazem e ainda mostra o caráter dela, que é fofoqueiro, fofoqueira, né? Então,
Todo mundo que é alienado é fofoqueiro. É fofoqueiro. Se você conhece alguém que toda hora vem falar algo de alguém para você, então essa pessoa é alienada. Porque se você falar de alguém para ela, ela também vai levar para outra. Você vai levando essas informações. Então a única informação que vale a pena é essa aqui, ó. Porque a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia, ela mostra o passado, o presente e o futuro. Na Bíblia tem resposta para absolutamente tudo. Tudo que você quer saber, a Bíblia tem resposta para você. Mas você tem que buscar. A palavra de Deus diz: aquele que busca, encontra. Então, as pessoas, elas não estão buscando viver a sua própria vida. As pessoas não estão buscando viver com seus próprios pensamentos, sentimentos. Elas estão copiando a vida do outro. Entende? Elas estão sendo uma farsa, uma fraude. Ao invés de elas serem quem elas são e sacrificar todo dia para ela crescer gradativamente, não. Ela vai copiando os outros. Tem muito isso dentro das grandes corporações, dentro das empresas, dentro das igrejas. Tem muito isso. Aonde tem bastante gente, e principalmente aonde tem líderes, aonde eles são contagiantes, as pessoas têm o costume de se identificar e de logo estar copiando aquela pessoa. Existe uma grande diferença de você copiar alguém e de você modelar alguém. Modelar alguém é você tirar aquilo que ela tem de bom e aquilo que serve para você. E você aplica na sua vida. Você não vai copiar ela. Entende? Não, você vai olhar ela e vai assim, pô, cara, isso é legal. Isso que ela disse é bom. Isso que ela fez é bom. Isso também é bom, mas isso não serve para mim. Por quê? Porque o propósito é diferente, o gosto é diferente. Você não tem o interesse naquilo que ela tem. Mas quando a pessoa copia, que são as xerox, o que mais tem são xerox. São pessoas xerox. Você olha para ela assim, ó, ela é a xerox da outra. Ela quer ser igual ao outro, mas é uma cópia barata da outra. Entende? Então, ela não tem identidade própria. Ela não tem identidade própria. Então, ela está fazendo algo que vai prejudicar a vida dela. Ela está copiando os erros. Igual lá, naquele papel. Ela olha para a vida da pessoa espiritual e ela quer copiar. Se fulano orou, ela quer orar igualzinho. Se fulano vai para a igreja, ela também vai para a igreja igualzinho. Se fulano veste tal roupa, ela veste tal roupa igualzinho. Ela não faz nada diferente. Ela faz exatamente igual a outra que ela fez. Então isso é falso. Isso se chama falsificação. Falsificação. Entende? Você tem que ser você mesmo. Você tem que pensar. Você não tem que se deixar se alienar. Um exemplo. Todo mundo ali, ó, era como se fosse o primeiro. O primeiro fez, todo mundo copiou e todo mundo errou. Era só pensar, pô. E pode ter certeza que veio assim na cabeça. Será? Será que hoje é dia 6 mesmo? Mas o cara fica com preguiça de olhar no celular a data. Ele prefere acreditar. Então, quando eu estou com dúvida de alguma coisa, eu pergunto. Quando eu estou com dúvida de alguma coisa, eu consulto. Quando eu estou com dúvida de alguma coisa, eu questiono
quando eu estou com dúvida de alguma coisa, né? E é sempre nós vamos ter dúvida de alguma coisa, eu busco tirar a minha dúvida. E a base, o princípio, é a verdade, que é os princípios bíblicos, que é a palavra de Deus. A minha base é a palavra de Deus. A minha base não é fulano de tal. A minha base não é o meu patrão, não é o pastor da minha igreja. A minha base não é o meu pai, a minha mãe. A minha base não é ninguém na face dessa terra. Por quê? Porque eles são homens, ser humano igual eu, e eles podem errar. Assim como eu erro, você também. Então eu tenho que consultar, perguntar, ter a prova e a contraprova que aquilo sim, pô, não, isso está certo, isso é verdade. Não, realmente. Tem gente que fica até ofendida às vezes que ela fala e eu pergunto, eu questiono, ou eu vou querer saber se realmente aquilo é verdade. Aí a pessoa chega e fala assim, pai, mas você não confia em mim, não? Falei, confio, pô. Confio. Lógico que eu confio, mas você pode errar. Entende? Se você tiver errado, eu posso tá te ajudando. Eu só vou confirmar, pô. Não tem problema. Entende? Então, se as pessoas elas vigiassem, observassem, prestassem mais atenção, focassem e sacrificassem, porque dá sacrifício, dá trabalho. Pensar dá trabalho. Pensar dá trabalho. Não pensar em nada não dá trabalho nenhum. Mas pensar dá trabalho. Raciocinar dá trabalho. Buscar dá trabalho. Estudar dá trabalho. Tudo que gera crescimento dá trabalho. Então, nós vivemos na era da informação, pessoal. Tem muita informação que não é verdade. Lembra da manga com leite? Eu não sei se você já ouviu, mas eu, quando criança, eu ouvia essa história da minha avó. Não toma manga com leite, que manga com leite você vai morrer. Entende? E era aquele medo, antigamente, tomar manga com leite. Olha que absurdo. Mas uma mentira, se bem contada e contada várias vezes, ela se torna uma verdade e traz alienação. As pessoas repassam isso de geração em geração. Então são crenças erradas. Então quantas crenças erradas? Dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo, dinheiro não é para você. Você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Isso não existe. Mano. Isso não existe. Entende? Aí a pessoa grava lá na cabeça que dinheiro é sujo. Então, já que dinheiro é sujo, então no subconsciente dela está gravado. Ela não pode ter dinheiro. E ela nunca prospera. Nunca tem dinheiro, irmão. São crenças. Mas isso aí já é outro assunto. O que eu estou falando é da alienação. A alienação, pessoal. Nós não podemos ser alienados. Então a manga com leite, se você for buscar a história, se você for perguntar, é só perguntar. E quando você pergunta para alguém, ela não tem a resposta, então você tem que perguntar para outro. Até achar quem te dá uma resposta plausível. Com prova e contraprova naquilo que está falando. Entende? A manga com leite é da época dos escravos, aonde eles cuidavam da fazenda, do manguezal, e para eles não comerem a manga e não beberem o leite, eles falavam que manga com leite morria. Entende?
Então tem muita crença errada, pessoal. Muita coisa que ensinaram pra gente erroneamente. Muita coisa que estão deixando de te ensinar certo. E estão ensinando errado. Para alienar. A política é algo que gosta muito de fazer isso. Os politiqueiros, né? Estamos na época da política agora, então o que mais tem são alienadores. Pessoas que, sabe, falam mentiras, falam inverdades, se fazem de santinho. Passam 4 anos, aí quando chega essa época vem, aí a pessoa vai, ó. Então, não acredite e não confie 100% em ninguém, nem muito menos em mim. Nem muito menos em mim. Você tem que consultar a palavra de Deus e ver se aquilo que eu tô falando serve para você ou não. Entende? Ou se é verdade ou não. Ou se é verdade ou não. Porque muita coisa que são verdades, mas também não vai servir para você, pô. Não vai servir para você. Porque a palavra de Deus diz que uns têm fé para comer carne, outros têm fé para comer legume. Entende? Uns gostam de carne. A verdade dele é a carne. Ele gosta de carne. Vai na sua fé, irmão. Tá certíssimo. Vai. Então, esse que gosta de carne, não tem como convencer quem gosta de legume. Entende? O cara que gosta de legume vai comer o legume dele. Vai na fé, irmão. Mas o que tem acontecido hoje? Vamos dizer assim. O camarada que gosta de carne, ele convence o camarada que só pode comer legume. Porque se ele comer carne, ele vai passar mal. Entende? Ele não vai aguentar. O organismo dele não vai aguentar a carne. Ele só precisa de legume. Ele só pode comer legume. Aí o camarada que ele tem um espírito forte, então ele vai tentar convencer o cara que só come legume comer carne. Então vai alienar ele. O que ele vai fazer? O camarada que come legume. Ele sabe que tem algo de errado. Ele sabe pouquinho. Ao invés dele falar, ó, não vou comer carne. Ao invés dele se posicionar, falar, ó, eu não vou comer carne. Se você quer comer carne, vai na sua fé. Eu vou ficar com o meu legume aqui. Não. O que ele faz? Ele chega assim, se ele está falando para mim comer, se ele está dizendo que vai dar tudo certo, que não vai dar errado, né? Então eu vou. Mas ele não vai porque ele tem fé. Ele não vai porque ele realmente quer. Ele não vai porque realmente vai ser bom para ele. Ele vai por livre e espontânea pressão. Ele vai porque o outro está mandando. Ele vai porque o outro está pedindo. Ele vai porque o outro foi. Ele vai porque o outro fez. Ele faz porque o outro fez. Enfim, resumindo, é um alienado. Ele se permitiu se alienar. E aí que o diabo está enganando muita gente. O diabo está alienando muita gente. Muita gente. O diabo está alienando muita gente a fazer a vontade dele. Entende? A vontade dele. E usando pessoas aparentemente de Deus, aparentemente corretas, aparentemente do bem, aparentemente, é só aparência, mas não tem nada. São alienadas pelo diabo e elas se tornam alienadoras também. Mas por quê? Porque não tem ninguém consultando a palavra. Não tem ninguém colocando o joelho no chão de verdade, na madrugada, e orando, vivendo no Espírito. Eu não vou falar que ninguém, que é muita gente, mas tem muita gente que não está ali, ó, vivendo a sua fé,
sem ser alienado. Alienada. Entende? Então, alienação. Toma cuidado com alienação. Eu prefiro, muitas das vezes, as pessoas chegam para mim e falam assim: ah, Leandro, você é grosso, mal educado. Porque elas insistem tanto em querer que eu faça o que elas fazem, em querer que eu seja o que elas são, em querer ir aonde elas vão, em querer ser, sabe? Chega uma hora que eu falo: não, rapaz, acabou. Então, chega uma hora que, eu falo firme para ela se pôr no lugar dela e eu fico no meu. Sabe por quê? Porque eu vou colher os frutos das minhas escolhas e ela vai colher o fruto das escolhas dela. Ela vai na fé dela, eu vou na minha. Se eu estou no mesmo espírito que ela, se eu estou na mesma fé que ela, né? Se o que está nela está confirmando, se o Espírito Santo que está nela está confirmando com o meu espírito, se aquilo é para mim, beleza, show de bola, eu vou. Agora, se não é, ela vai com Deus e me deixa em paz. Ela vai com Deus e me deixa em paz. Entende? Vai com Deus. Por quê? Porque Jesus nunca obrigou ninguém a nada. Jesus nunca alienou ninguém. Se você quer saber uma pessoa que nunca alienou ninguém, foi Deus. Jesus Cristo. Deus, ele não aliena ninguém. Deus, ele orienta. Deus, ele mostra o caminho que a pessoa deve andar. Deus, ele estende a mão. Deus, ele está de braços abertos para aqueles que chegam até ele. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus não vai até a pessoa, não. Tu está pensando que Jesus vai até você? Jesus vai até você se você se humilhar, se você se aquebrantar, se você se humilhar, aí sim. Aí ele vai. Ele vai quando a pessoa ela não tem mais força para ir. Quando ela não tem força para ir, quando ela está impedida, quando ela clama por socorro, por misericórdia, aí Jesus vai. E quando ele não vai, ele envia um anjo. Na maioria das vezes ele nem vai. Ele envia o anjo para quebrar as cadeias, para que a própria pessoa tenha força para ir até ele. Entende? Então, Jesus não alienou e nunca vai alienar ninguém. E nós não podemos se permitir ser alienado. Você tem que viver a sua vida. Porque no fim, quando nós morrermos, quando você morrer, você vai ser julgado pelas suas escolhas. Você vai ser julgado pelos seus pensamentos. E não vai ter desculpa para você colocar a culpa no outro. Ah, mas foi fulano que disse para me fazer. Ué, mas você fez porque você quis. Você foi porque você quis. Entendeu? Você deu porque você quis. Ah, mas fulano pediu. Ué, mas você deu porque você quis. Então não adianta colocar a culpa em terceiros. A responsabilidade das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas atitudes, de tudo, é nossa, é minha. Então eu não coloco a responsabilidade em ninguém. É minha. Agora, a culpa você pode colocar no diabo. A culpa de todos os erros, pode colocar a culpa nele. Mas não é porque ele é culpado que você vai deixar de ser responsável. O diabo pode ser culpado de toda desgraça que acontece na face da terra. E ele é. E ele já é um culpado condenado. Agora, se você não se responsabilizar pelos seus erros, pelas suas falhas, porque você foi influenciado pelo diabo, você vai ser culpado também. Então você precisa se responsabilizar pelos seus erros, pelos seus pecados, pelas suas más escolhas, sabe? E chora, faz o que for, depois levanta a cabeça e começa a fazer o certo, porque Deus é contigo. Entende?
Tem uma palavra na Bíblia que diz assim, ó, que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Nós não dependemos de nada e nem de ninguém para seguirmos Jesus. Nós dependemos apenas do Espírito Santo. É somente Ele, do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Bíblia, graças a Deus, é algo que ainda nós, no Brasil, nós podemos ter, né? A Palavra de Deus, ela vai se cumprir. Daqui a pouco as portas, elas vão estar se fechando, por mais que a gente lute, por mais que a gente ore, por mais que a gente guerreie, a gente vai guerrear até o fim, mas é bíblico, está escrito que vai chegar a hora que vão buscar essa palavra e não vão encontrar. Então as portas, elas vão se fechar, e já estão se fechando. Você tem visto isso. Mas, enquanto ainda não chega, aproveita a oportunidade. A Bíblia está aqui, ó. Você tem acesso à Bíblia, você tem acesso à Bíblia no aplicativo, entende? Se você for lá para a China, lá não. Lá não. Aqui você tem. E aí? E aí você tem a ferramenta, você tem a arma, mas você não usa. Você não pensa, você não sacrifica, você não consulta, você não lê, você não ora, você não faz absolutamente nada para impedir de ser alienado. Aí você olha para as áreas da sua vida, você olha para a sua vida espiritual, você não vê resposta, você não vê Deus, você não vê paz que excede todo entendimento, você não vê a alegria, a certeza da salvação, sabe? Você não vê o fruto espiritual. Você olha para a sua família, aí você não vê o fruto da promessa, né? Que tu e a tua casa servirás ao Senhor, a mulher virtuosa, o homem que ama a sua esposa, assim como Jesus amou a igreja. Aí você não vê humildade, você não vê compreensão, reciprocidade, você não vê harmonia, você não vê educação, repreensão. Você não vê. Mas por que você não vê? Porque você não lê. Entende? Porque você não vive, porque você não ora, porque tem N fatores. Resumindo, porque você não pensa. Você não pensa. Quem não pensa, se a gente não pensar, o diabo vai pensar por nós. Se você não pensa, o diabo vai pensar por você. Pode ter certeza que ele vai pensar por você, ele vai colocar um pensamento dele dentro de você. Entende? Porque o pensamento de Deus dentro de nós não é automático. O pensamento de Deus dentro de nós não é automático. Nós temos que buscar o pensamento de Deus, o sentimento de Deus. O que é o pensamento de Deus? O que é o sentimento de Deus? As emoções de Deus dentro de nós. O que é as ações de Deus dentro de nós? As reações de Deus dentro de nós. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É a maior promessa. É a maior promessa. E está escrito que o mais interessado em derramar do Espírito Santo sobre a terra, o mais interessado em batizar a humanidade com o Espírito Santo é o próprio Deus do que o próprio homem. Então, quando você diz assim, eu quero o Espírito Santo, não, muito mais Deus quer que você tenha. Agora, nós não vamos ter o Espírito Santo, nós não vamos manter o Espírito Santo e nós não vamos ter comunhão com Ele se a gente não sacrificar, se a gente não fazer a nossa parte, que é de pensar, raciocinar. Tem uma palavra na Bíblia que diz para renovar a vossa mente. Renova a sua mente. Renova a sua mente todo dia. Não deixa que os maus pensamentos venham fazer ninho. Então a palavra de Deus é tremenda, pessoal. Tremenda. E nós precisamos guardar essa palavra no nosso coração.
eu tenho certeza que palavra não falta para você. Não falta, porque não faltou para mim e não falta até hoje. Você pode não gravar ela na cabeça, porque também não adianta você gravar a palavra de Deus na cabeça se você não pratica, se você não deseja. Não é para gravar na cabeça, é para gravar no coração. Entende? De tudo que deve guardar, guarde o coração. E escreve na tábua do teu coração. Então você tem que gravar na tábua do teu coração aquilo que Deus fala contigo. E muitas das vezes aquilo que Deus fala com você não é aquilo que fala comigo, não. Porque eu tenho a minha vida. Eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas falhas, os meus defeitos, as tentações, que muitas vezes é diferente da sua. Pode ser semelhante, mas é diferente. O modo operante é diferente. Entende? Então não tem como ser uma cópia. Nós somos seres únicos. É igual filho. Se você tem mais de um filho, você sabe do que eu estou falando. Se você tem 5 filhos, você sabe do que eu estou falando. Você ensina e fala a mesma coisa para todo mundo, mas cada um interpreta de um modo diferente, cada um reage de uma forma diferente. Você vai ter que reagir de uma forma diferente. Você vai ter que dar uma atenção para cada um de uma forma diferente. Não tem como. Se você criar todo mundo igual, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não se cria todo mundo igual. Não se cria. Porque cada um vai tomar um rumo diferente. Cada um precisa de uma atenção diferente. Entende? Um ouve mais, outro ouve menos. Então quem ouve mais, você fala menos. Quem ouve menos, você fala mais. Um tem mais facilidade, outro tem mais dificuldade. Então em certas situações você vai dar mais atenção e o outro menos, e aí você vai indo. E você vai vendo o resultado, você vai vendo a evolução deles. Você não descansa, você não para até eles aprenderem. Então assim é um pai. Um pai e uma mãe de verdade age assim. Eles não desistem dos filhos até eles aprenderem. Custe o que custar, sacrifique o que sacrificar. Eles não abandonam e nunca vão abandonar seus filhos até aprender. Depois que aprende, ainda ele não está satisfeito, porque ele quer que depois que aprendeu, ele quer que dê resultado. Depois que a pessoa deu resultado, está andando com as próprias pernas, aí que o pai e a mãe, eles fazem assim, ó. Graças a Deus. Vai. Assim é Deus. Deus a todo momento, ele está enviando alguém para cuidar de você. Deus a todo momento, ele está falando com você. Deus a todo momento, ele está te alertando. Deus a todo momento, ele está ali, ó. Esse vídeo é uma prova. Deus a todo momento, ele está ali, ó, cuidando, tentando te ensinar, mostrar para você o caminho que você deve andar, para você deixar de ser religioso, religiosa, sabe? Deixar tudo para fora e olha só para ele, olha só para ele, olha só para Jesus, olha só para Jesus. Tem uma coisa que eu nunca esqueço quando eu cheguei na Igreja Universal do Reino de Deus. Chegaram assim para mim e falaram assim: Leandro, olha só para Jesus. É o que eu estou fazendo até hoje. Até hoje. Eu olho para todo mundo. Eu olho para a igreja, eu olho para os bispos, eu olho para os pastores, sabe? E eu pego tudo de bom. Tudo, sabe? Tudo que tem de bom eu pego. Mas eu vou além. Além de olhar para a igreja, além de olhar para os bispos, para os pastores, para os obreiros que cuidaram de mim, para as pessoas que estão lá comigo, eu olho para todo mundo. Eu olho para todo mundo. No que eu puder ajudar, eu vou ajudar. No que eu puder fazer, eu vou fazer. Se eu não tenho nada de bom para falar de alguém, pode ter certeza, mal eu não vou falar. Se eu não posso ajudar alguém, muitas das vezes porque ela não quer ajuda, fica tranquilo, eu não vou prejudicar. Mas eu vou estar sempre de braços abertos. Eu vou estar sempre pronto
para ajudar alguém que queira ajuda. Entende? É assim que eu vivo na igreja. É assim que eu vivo. Sou grato de verdade, desde do primeiro obreiro que me ajudou até o atual pastor que hoje está lá na igreja. Sou grato por tudo que faz, pelas orações, pela repreensão, pelo cuidado, por uma mensagem no WhatsApp. Sou grato, mas a minha dependência não é em nenhum deles. Eu não dependo de nenhum deles. Então tem muita gente que está na igreja, é dependente do bispo, é dependente do obreiro, é dependente do pastor, é dependente da doutrina da igreja, é dependente das orações, dos louvores, das reuniões, é dependente. Então, querendo ou não, ela é alienada em algo bom. Mas esse algo bom não vai mudar a vida dela, não vai transformar a vida dela, não vai salvar ela, não vai resolver o problema na casa dela, não vai resolver o problema financeiro, não vai nada, não vai absolutamente nada. Só vai dar um alívio, uma sensação de bem-estar, uma certa tranquilidade, sabe? Uma paz, porque ela está indo em um ambiente bom. Mas é a comunhão dela com Deus, com o Espírito Santo, o cumprimento dela com a palavra que vai funcionar. Porque pare e pensa comigo, quantas pessoas já obedeceram à risca? Já imitaram à risca o outro. Ah, mas fulano orou, fez propósito, deu certo na vida dele. O fulano orou tal dia e fez tal coisa, e fez 7 correntes, sabe? E ela fez certinho, ela imitou certinho. E não funcionou, mas por que não funcionou? Porque tem a ver com o coração. Você precisa abrir o seu coração. Você precisa crer. Você precisa ter fé. Entende? E fé individual. Não tem como transferir fé. Eu não tenho como transferir. Eu não tenho como transferir fé. Fé é dom. Quem dá a fé é Deus. É Deus que dá a fé. Deus pode usar um homem, um bispo, um pastor para colocar a mão na sua cabeça, né? E falar, receba fé. Mas você só vai receber fé se você crer. Receba amor, receba cura, receba prosperidade. Deus usa. Por exemplo, Deus pode me usar agora. Exemplo, creia. Se você crer, você vai receber. Creia aqui agora. Eu estou colocando a mão na sua cabeça. E eu digo, tudo que eu recebi, você receba. Receba fé, receba amor, receba cura, porque eu fui curado de vitiligo. Receba a cura dessa doença incurável. Receba. Em nome de Jesus. Eu tenho fé para dar para você. Se você tem fé para receber, receba. Seja curado. Receba o Espírito Santo, o entendimento, a sabedoria. Receba a sua libertação. Seja liberto agora dos maus hábitos, dos vícios. Receba. Seja agora, em nome de Jesus, liberto da alienação, da procrastinação, que é deixar tudo para depois. Receba, em nome de Jesus. Receba agora. Receba aquilo que está faltando para você progredir, para você crescer, para você vencer. Receba, se sinta amado, amada por Deus, porque Jesus te ama. Amém. Pronto, respira fundo aí agora. Amém? Então, se você creu, você recebeu. Aí você diz assim, mas obreiro, ô Leandro, eu não recebi, tá a mesma coisa. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Continua na fé. Continua buscando. Continua crendo. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam. Por exemplo, você está esperando. Mas você tem uma certeza dentro de você. Entende? E é por essa certeza que você está vendo esse vídeo. E é por essa certeza que você vai continuar buscando a Deus. É por essa certeza que você vai continuar, mesmo não tendo ainda
naturalmente falando, humanamente falando, né? Você vai continuar lendo a palavra, vai continuar na sua fé, mesmo sem ter externamente. Mas olha só o que é fé. Mas a fé é a certeza de coisas que se esperam. Pô, como que você vai ter certeza de uma coisa que você está esperando? Se você está esperando, ainda não chegou. Entende? É por isso que não aconteceu. No mundo externo. Certeza de coisas que se esperam. Se você está esperando, está vindo de algum lugar. Se você está esperando, está vindo. Está vindo da onde? Está vindo do reino de Deus. Está vindo da mão de Deus. Está vindo de Deus. Está com Ele. Aquilo que você quer está com Ele. Você pode não ter recebido, mas está com Ele. Ele vai te dar. Certeza de coisas que se esperam. Você está esperando algo que está na mão de Deus. E agora que vai ficar mais louco ainda. É a certeza de coisas que se esperam e a convicção de um fato que não se vê. Olha só que loucura. A convicção de um fato que não se vê. Você está convicto de um fato. Um fato é um fato. Já aconteceu. Você não precisa ter fé para conquistar um fato. Já está ali. Entende? Então, esse fato, ele tem que estar dentro de você. E por ser um fato, te traz paz, te traz tranquilidade, te traz leveza. Então, tudo que eu conquistei, antes de eu ver no mundo natural, eu já tinha visto dentro de mim, eu já estava em paz. Eu já estava em paz. Entende? Eu já estava em paz. Eu queria era Deus. Eu queria era o Espírito Santo. Não me importava se aquilo ia acontecer naquele dia ou daqui a 100 anos. Não tô nem aí, irmão. Eu quero é Deus. Já aconteceu. Então dentro de mim era um fato. Então por ser um fato dentro de mim, por eu estar em paz, por eu realmente ter fé, então o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. O tempo vai passando, a gente vai vivendo a fé, e quando a gente menos vê, o milagre aconteceu. E a gente sacrificou, a gente lutou, mas a gente não sofreu. Então, assim foi a minha cura, assim foi quando eu casei, assim está sendo a criação do meu filho, assim foi e está sendo a minha vida financeira e profissional. Entende? Assim está sendo a minha vida. Tem muitas coisas que já se materializou. Então eu não preciso de fé para conquistar o que eu já tenho. Eu preciso de fé para manter e para fazer crescer. Uma pessoa que casou, ela não precisa de fé para casar. Uma pessoa que foi curada, ela não precisa de fé para ser curada de quê? Ela já foi. Quem precisa de fé é você que está com problema. Quem precisa de fé é você. Então, se você já recebeu agora, então você precisa de fé mais. Você tem que agradecer. Você tem que testemunhar. Se você foi curado com essas palavras, nessa oração, amém. Graças a Deus. Pela sua fé, o milagre aconteceu. Glória a Deus. Vai na sua igreja e conta um testemunho lá. Mas a honra e a glória é para o Senhor Jesus. O mérito é seu. Entende? O mérito é seu. Agora, se você não recebeu ainda, fique em paz. Fique em paz. Pela fé você já recebeu. Pela fé você já está liberto. Pela fé você já tem o Espírito Santo. Pela fé você já está prosperando. Pela fé você já está empregado. Pela fé essa dívida ela já está sendo paga. Pela fé. Pela fé. E a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de um fato que não se vê. Quando se materializar, aí você não precisa mais de fé, porque o milagre na sua frente estará. É um milagre.
Então, fique na espera de um milagre se você não recebeu. E se você já recebeu, você conte o milagre. Coloque nos comentários aí o milagre que você já recebeu. Ó, eu já recebi o milagre, esse milagre. Coloque. Entende? E o milagre que você, pela fé, vai viver. Amém? Tá bom, pessoal? Então, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido para muitos de vocês sobre alienação. Para você não ser alienado. Nós não temos que ser alienados por nada e nem por ninguém. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, conduzidos para o centro da vontade de Deus. Tá? E Deus tem um propósito na sua vida, é um propósito de paz, de prosperidade, é um propósito de grandeza, onde o nome dele será glorificado. Você nasceu para vencer, porque você é mais do que um vencedor, assim como está escrito. Aqueles que estão em Cristo Jesus são mais do que vencedores. Você nasceu para vencer, você nasceu para ser feliz. E a sua hora, se ela ainda não chegou, ela está chegando. E em breve você testemunhará. Fechou? Forte abraço, Deus te abençoe. Me ajude a esse vídeo chegar a mais pessoas, para que elas venham estar sendo esclarecidas, para que o milagre venha chegar até elas, porque nós somos o milagre. Você é o milagre. Você é o próprio milagre. Você é a própria bênção. E Deus ele vai usar a sua vida para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. Tá bom? Comente, curta, se inscreva no canal e tamo junto até a volta de Jesus. Tamo junto até Jesus voltar. Um abraço.